Olá, amigos! Nós hoje vamos falar de um outro assunto que muitas vezes preocupam os pais, preocupam a escola, os professores, preocupam a própria família que se vê envolvida com a situação. Nós hoje vamos falar de como podemos lidar com crianças rebeldes, crianças que são hiperativas. A rebeldia faz parte do seu dia a dia, da relação com a família, com os professores, com os vizinhos. E nós sabemos que os professores são os primeiros a notar quando a criança é muito agressiva, é muito rebelde, quando a criança é muito hiperativa, e logo a professora começa a se comunicar com a família e a chamar a família. Fred era um menino assim. Era um menino que sofria bullying pelos colegas. Ele era sempre apelidado, tinha um apelido que os colegas colocavam nele. Ele não se mantinha sentado na escola. Ele rabiscava o caderno, deixava os cadernos caírem rasgados no chão. Muitas vezes Fred saía da sala de aula, não conseguia ficar muito tempo na sala de aula e era uma luta. Em casa ele tinha 3 irmãs. As irmãs não o suportavam, porque quando ele estava em casa a situação era terrível. Eram brigas, desavenças, ele desarrumava o quarto das irmãs, mexia. Chegou uma época em que a própria vizinhança muitas vezes chamava a polícia. Houve um dia que ele botou fogo na garagem de uma casa. Outro dia ele pichou a lateral da escola toda e pegou tinta, pichou, tinta spray, pichou a igreja. De outra vez ele foi pego roubando lojas. E nessa época a polícia se envolveu, o conselho tutelar, o juizado de menores, e a família foi chamada para que conversassem lá no conselho tutelar e junto ao juizado de menores também. O pai era um comerciante, um alto comerciante da cidade onde moravam, e a mãe era muito envolvida com a política. Quando eles nos procuraram para trazê-lo para um tratamento terapêutico, uma das perguntas que eu fiz foi se já haviam levado a um neurologista, se já havia uma avaliação neurológica. Eles me informaram que não. Na mesma hora eu encaminhei para um neurologista para que essa criança fizesse uma avaliação. E o que foi constatado é que havia um distúrbio químico no seu cérebro, que o médico imediatamente trouxe o medicamento que ele precisava e ele conseguiu ficar um pouco mais calmo e conseguiu ir a algumas sessões de terapia. O seu comportamento mudou totalmente só com os medicamentos, mas ele tinha uma autoestima muito baixa, uma síndrome de fracasso muito grande. Ele se achava sempre rejeitado pela família. E nós perguntamos aos pais se eles não negligenciavam a atenção a ele. Os pais, em suma, foram chamados a dar mais atenção ao Fred, a conviver mais de perto com ele, a acompanhá-lo nos esportes na escola, porque ele era um menino largado, ele não tinha acompanhamento dos pais na escola. E quando os pais mudaram esse comportamento, começaram a dar mais atenção, ele a tomar não só os florais, como também os medicamentos alopáticos, o Fred foi mudando o seu comportamento, não era mais aquela criança. No final, foi interessante que toda a família ficou envolvida na terapia, porque as irmãs, muitas vezes tínhamos que reunir o grupo da família para conversarmos com as irmãs, com o pai, com a mãe. E durante alguns anos, Fred foi tratado, conseguiu terminar o 1º grau e quando nós deixamos de acompanhá-lo, ele já estava no 2º grau. Então, nós aconselhamos que procurassem tratar sempre, que ele iria precisar sempre de uma terapia para que sua autoestima melhorasse,
A terapia floral e faria com que a sua concentração melhorasse, que a autoestima melhorasse também, que a sua hiperatividade melhorasse. Então, realmente, o Fred foi encaminhado, foi tratado e nós pudemos sentir a melhora em algum tempo de terapia. Eu gostaria que os pais que gostaram dessa palestra procurassem deixar o seu melhor e-mail embaixo, o seu nome ou o seu telefone, ou entrassem em contato com o nosso e-mail, que nós teríamos todo o prazer de responder e de conversar. Até qualquer hora. Tchau!